Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Arcanjo, atuo como psicólogo clínico e esse vídeo surgiu após um grande amigo, Vinícius, solicitar tal conteúdo em decorrência do que vem acontecendo com crianças e adolescentes em relação aos desafios virtuais. Ele lida diretamente com crianças, adolescentes, pais, educadores e está, como muitas pessoas, muito preocupado com tal cenário. Nos últimos anos, crianças e adolescentes morreram ao serem induzidas a cometer crimes em plataformas virtuais. Nesses crimes, temos, inclusive, quadrilhas, organizações criminosas que envolvem adolescentes, adultos. São passados desafios mortais para que crianças e adolescentes participem. E aí se misturam vários crimes, como indução à prática de suicídio, tentativas de homicídios, racismo, associação criminosa, ameaças, divulgação, compartilhamento de materiais pornográficos com menores de idade, apologia ao nazismo, prática de roleta russa, intolerância religiosa, incentivo à mutilação, maus tratos a animais e diversos conteúdos de ódio. Os chefes dos servidores são chamados de oradores na rede virtual e eles conduzem os desafios. Se escondem por meio de nicknames, acreditam no anonimato, na invisibilidade, na irrastreabilidade e na impunibilidade. São como vermes que entram nas mentes das crianças e adolescentes e fazem um verdadeiro estrago. Eu ouço muito aqui na clínica sobre o Discord, né, que é um aplicativo de voz sobre IP e comunicação por texto. Gratuito, projetado para comunidades específicas de jogos, criado para gamers se comunicarem, mas que se tornou um espaço, digamos, privilegiado para verdadeiros predadores atraírem crianças para o mal. Um exemplo muito triste foi quando um morador em situação de rua foi atacado e teve 70% do corpo queimado por um adolescente que atirou 2 coquetéis Molotov nele. Enquanto isso, um maior de idade filmava e transmitia o evento ao vivo, em tempo real, para centenas de pessoas no Discord. E são oferecidas recompensas para quem se destaca nessas atividades criminosas. Um assunto recente é da menina Sara, de 8 anos, que inalou desodorante e teve uma parada cardiorrespiratória ainda em casa. Depois, teve morte cerebral. E são vários desafios. Baleia azul, canela, surfar no carro, água fria, jogo do fogo, Kylie Lip, eu acho que a pronúncia é essa, desafio do preservativo, inalar coisas, apertar o pescoço, o termo é outro, mas podem me censurar em algumas plataformas. Sal e gelo e muito mais. Não é assustador? Mas, Rodrigo, qual o perfil psicológico ou psiquiátrico desses criminosos? O perfil ele pode variar, mas alguns traços e características são comuns. Carisma e liderança para influenciar e atrair seguidores. Eles são vistos como figuras de autoridade ou modelos a serem seguidos. Necessidade de poder, controle, necessidade de manipulação, a busca por atenção e reconhecimento. Eles acabam se destacando ou ganhando notoriedade e um status social nessas plataformas. Desconsideração pelas consequências é outro traço. A falta de preocupação com as consequências das ações
tanto para si mesmo quanto para os outros. E aí, meus amigos psiquiatras e eu, já começamos a associar tudo isso a possíveis traços de personalidade, por exemplo, antissocial. E é claro, não podemos nos esquecer da empatia reduzida ou inexistente. Que se danem para essas pessoas os sentimentos, o bem-estar dos outros. Impacto emocional, risco de algo grave em termos físicos, estão nem aí. Em termos psiquiátricos, nós levantamos como hipótese o transtorno de personalidade antissocial pela manipulação, pela impulsividade, pelo desrespeito pelas normas sociais e pela segurança dos outros. Podemos pensar também no narcisismo patológico. Mas por quê? Vejam esse senso inflado de autoimportância, a necessidade constante de admiração. E esses jovens criminosos? Temos os transtornos de conduta em jovens, comportamentos desafiadores, de violação de regras sociais. Eles podem ser indicativos de transtornos de conduta, que podem evoluir para um transtorno de personalidade na vida adulta. Rodrigo, fala um pouquinho sobre essas crianças e adolescentes que participam e acabam perdendo até a vida. Primeira coisa, qual a motivação e qual o contexto? Influência de experiências pessoais? Exposição à violência ou ambientes familiares disfuncionais, negligentes, violentos? Pressão social, pressão cultural, busca por identidade e aceitação, impulsividade e sensação de invulnerabilidade. Por causa do desenvolvimento cerebral em andamento dos adolescentes, especialmente nas áreas responsáveis pelo controle de impulsos e avaliação de riscos. Problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, baixa autoestima, dinâmica familiar disfuncional, famílias com comunicação deficiente, conflitos constantes, falta de apoio emocional. E aí, papais e mamães, nasce um risco. O jovem irá buscar fora validação, aceitação e pertencimento. O que aquela menina de 13 anos que engravidou na roleta russa, todas as outras meninas e todos os meninos que participaram buscavam? Como andava a educação sexual deles? Eles se ocupavam com o quê? Quais valores sustentaram tais ações? Já naturalizamos a hipersexualidade precoce? As musiquinhas dos seus filhos, que só falam, por exemplo, em sentar. Sentar onde? Sentar em quê? E vocês, pais, não ligam? Que só falam em transar com a novinha, que faz apologia ao sexo, drogas, violência. São normais na casa desses papais, dessas mamães? A supremacia do pênis, do prazer do homem, a normalização de assuntos sérios que são tratados como brincadeiras, a falta de diálogo, o sexo visto como apenas penetração, ou seja, dissociado de afeto, limites, respeito, responsabilidade, escolhas, a misoginia, que é o ódio, desprezo, preconceito contra mulheres, meninas, a objetificação da mulher, que a reduz a um simples corpo ou partes de um corpo. Porém, muitos lutam contra o sexismo, contra o machismo, mas as atitudes, comportamentos, crenças promovem a superioridade masculina e a inferioridade feminina. E, infelizmente, nossa cultura
ela é uma cultura do estupro, da culpabilização sempre da vítima. A violência sexual é trivial, comum. Mulheres são assassinadas por razões de gênero, muitas vezes como resultado de violência doméstica ou misoginia. Há um contexto de violência dirigida às pessoas com base no gênero, inclui violência física, sexual, psicológica, econômica. Dá nojo essa masculinidade tóxica. Vejo um conjunto de normas culturais que associa a masculinidade a comportamentos prejudiciais. Quais comportamentos, Rodrigo? Repressão emocional, agressividade, desvalorização das mulheres. E quem chora e reclama muitas vezes financia o marketing de tudo isso. Uma cultura da bandidagem, uma narrativa que protege e idolatra quem destrói vidas. As pessoas romantizam o mal. Posso falar mais sobre esses jovens? Posso. Efeitos negativos da superproteção ou negligência familiar. A superproteção, ela acaba com as habilidades de enfrentamento. A negligência leva a um outro risco. A busca de atenção, reconhecimento em ambientes externos. Olha onde mora o perigo. Histórico familiar de comportamentos de risco, abuso de substâncias na família. Tal realidade se torna algo normal ou aceitável na cabeça dos jovens. Pressão dos pares, influência dos amigos, exposição a conteúdos inapropriados, conteúdos violentos, conteúdos de risco nas mídias sociais, na internet, que normalizam esses comportamentos. Falta de oportunidades, ou seja, poucas oportunidades de lazer, educação, emprego. E então os comportamentos de risco surgem como forma de entretenimento e escape. Qual o papel, Rodrigo, dos pais? Mantenham uma comunicação aberta, uma comunicação honesta com seus filhos. Criem um ambiente onde os jovens se sintam seguros para expressar suas ideias, preocupações, dúvidas. Eduquem e orientem seus filhos sobre riscos, sobre como tomar decisões seguras. Monitorem e se envolvam. Sejam atentos. Conheçam amigos. Conheçam interesses. Estejam presentes. Supervisionem ativamente as atividades de seus filhos, seja fora ou dentro do universo digital. Falem e definam regras claras sobre segurança, sobre privacidade. Mensagens violentas, discriminatórias e inapropriadas devem ser bloqueadas e denunciadas. Sejam disponíveis para seus filhos perguntarem sobre tudo. Deixem claro que não devem aceitar tais desafios e que contem imediatamente para vocês. Conversem sobre os riscos e consequências de testar os próprios limites como prova de coragem. Expliquem que a vida, a segurança, a integridade física e emocional não importam para essas pessoas e que visualizações, likes, engajamentos apenas trazem dinheiro para tais criminosos. Estimulem seus filhos a conversar sobre o que vê na internet e os ajudem a entender que tipo de conteúdo é positivo e negativo. O diálogo ele tem que ser constante. Respeitem as recomendações por idade. Ah, mas o meu amiguinho pode. Você não é o seu amiguinho. E nós somos bem diferentes dos pais dele. Não sejam passivos, frouxos, negligentes, acomodados, covardes e irresponsáveis como pais. O que eu vejo aqui na clínica são muitos pais bananas, reféns de crianças que ainda usam fraldas. Imagine como será na adolescência. Crianças com uma postura totalmente autoritária diante dos pais, que superprotegem,
não querem frustrar, têm medo de falar não, tudo tem uma historinha ou tática para a criança não ficar triste, acordos para tudo, ou seja, não são pais, são reféns. Pais que ficam igual a um pincher diante dos filhos, com os olhos arregalados e tremendo. Autoridades, se esse vídeo chegar até vocês, implementem mais e mais programas de prevenção que abordem riscos e que promovam a saúde mental. Não na data da eleição, né? Apoiem famílias, apoiem comunidades e o principal, regulamentem e monitorem conteúdos inapropriados nas mídias sociais e na internet. Escola. Como estão os programas de educação emocional e social? O ambiente é de apoio? É acolhedor? É respeitoso? É seguro? A criança ou adolescente pode recorrer a vocês? Ou vocês são bananas diante do medo de perder matrículas ou alguma verba? Se preocupam mais com o aluno, com o ser humano, ou mais com números, com relatórios, com estatísticas, com verbas? Há parcerias com pais e comunidade? Em resumo, esse tema é responsabilidade de todos nós. Pais, autoridades, equipe escolar, a própria comunidade. Longe disso, não teremos um ambiente seguro, saudável e de apoio para esses jovens. Muito obrigado.